Gênesis 15, versículo 1, está escrito assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e quantas estrelas se as podes contar? E disse-lhe: Assim será a tua semente, tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Você crê que isso aconteceu? E você crê que as promessas que Deus fez a Abraão, Deus cumpriu? E você crê que o mesmo Deus que fez promessas a você também vai cumprir? Você crê nisso? Crê que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe suas mãos. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que o Senhor já deu. Fecha os teus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Pai bendito, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem algum falar, porque o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir, e a tua voz, é a tua palavra. Toque agora então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Amém? O versículo 1 em que lemos diz: depois dessas coisas. Então é necessário um resumo rápido para entendermos que coisas são essas, o que houve, o que aconteceu. Então, vou fazer um resumo rápido do capítulo 12 até o 14 de Gênesis, para você entender do que estamos falando aqui. Deus vai falar com Abrão e vai dizer a ele para sair da sua terra, da sua parentela, ir para a terra que Deus iria mostrar. E falando assim, parece que ele foi daqui a ali, algo próximo, algo rápido, mas não foi assim. Quando Deus fala com ele a primeira vez, ele está em Ur dos Caldeus, atual Iraque, e ele vai em direção até Arã, atual Síria, depois ele desce a terra de Canaã, atual Israel. Estamos falando num trajeto de 1.500 quilômetros. Muito bem, quando ele chega, Deus diz: é essa terra aqui. E ele permanece lá, até faz um altar, adora ao Senhor, mas depois vem uma fome, falta água, falta chuva, e ele age na razão e na lógica e vai ao Egito. Ao Egito, por conta do rio Nilo, ele acaba mentindo, dizendo que a esposa é irmã, e Faraó leva a Sara, então, para o seu harém. Se não fora a intervenção de Deus, a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação, abençoar todas as famílias, teria sido frustrada. Mas Deus interveio, estendeu a mão poderosa, jogou lá, lançou lá uma praga na casa do Faraó, e forçou o Faraó a liberar a Sara, e o Faraó, além de devolver a Sara ao Abraão, deu também uma indenização, um monte de coisa, animais, ouro, prata, enfim. O Abraão volta então. Quando ele volta à terra de Canaã, o Ló vai com ele. O texto faz questão de dizer no capítulo 13 que ele ia muito rico. Financeiramente o homem vai de vento em pouco. Financeiramente ele tem muito ouro, ele tem muita prata, ele tem muito gado, e Deus vai abençoando e prosperando o gado dele, vai crescendo. E cresce de uma tal maneira, não só o gado dele, mas também o de Ló, porque Deus abençoava Ló por conta de Abrão. E diga para a pessoa que está ao teu lado: através da tua vida, Deus vai abençoar a tua família também. Através da tua vida, Deus vai abençoar quem está à tua volta. Muito bem, os rebanhos crescem de uma tal maneira que chega um momento que os pastores que cuidavam dos rebanhos começam a brigar. E tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Abrão chegou para o sobrinho e disse: olá, vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolha para onde você quer ir. E o texto nos diz que o Ló olha
para as campinas de Sodoma. Era toda bem regada, tinha muita água, muita grama, e o texto faz questão de dizer que parecia o jardim do Senhor. Esse jardim do Senhor está se falando do Éden. Pensa num lugar lindo, bonito. O Ló vai para lá, nem sequer avalia quem são os moradores daquele lugar, e o texto faz questão de dizer que eram grandes pecadores contra o Senhor. O povo de Sodoma, o povo de Gomorra, o povo de Zoar, o povo daquelas 5 cidades daquela região. O Ló vai para lá, arma suas tendas lá, e o Ló não sabe que aqueles 5 reis daquelas 5 cidades, durante mais de 12 anos, pagaram impostos para um outro rei, chamado Quedorlaomer. E aquele era o 13º ano, e eles não haviam pago os tributos, porque os reis se juntaram e disseram: nós somos maioria, não vamos pagar mais tributo, coisa nenhuma. Se o rei Quedorlaomer quiser tributo, eu não vou pagar, não vamos pagar. Se ele quiser que venha para a guerra, e nós vamos à guerra, e nós vamos vencê-los. E a guerra chega. No ano seguinte, a guerra chega. E o Ló não sabia disso. Só que o rei Quedorlaomer é um homem experiente na guerra. É um homem estrategista. Ele não vai para o campo de batalha, não é, sem uma estratégia. Ele prepara, então, buracos no campo de batalha. E atrai os reis de Sodoma, Gomorra, das cidades, atrai os exércitos. Quando eles vêm, caem nos buracos. E a guerra é facilmente vencida. E aqueles reis, seus exércitos, todos os habitantes de Sodoma, Gomorra, das outras cidades, são levados cativos. Inclusive Ló e sua família, a esposa e as filhas. Quando um escapa e leva a notícia a Abrão, Abrão podia ficar indiferente. Abrão podia dizer: o problema é dele, que se dane, estou nem aí para ele. Você conhece gente que faria assim? Você conhece gente, talvez, da sua família que diria isso? Ah, mas é seu sobrinho, estou nem aí, o problema é dele. Ah, meu sou parente, que se vire e que se dane. O Abrão não era assim, não. Não ficou indiferente, não. Ele reúne 318 homens, servos dele, nascidos na sua casa, e vão à batalha. Mas ele não vai sozinho, porque ele sabe que o Todo-Poderoso vai à frente dele. E vencem a batalha, Deus vai dar uma vitória massacrante, extraordinária. Abraão liberta o Ló, liberta o rei de Sodoma, de Gomorra, liberta todos. Quando ele volta desta batalha, dessa grande vitória que Deus o deu, ele vai ter um encontro com Melquisedeque. E Melquisedeque entrega a ele, o texto diz que era sacerdote, o Deus Altíssimo, serve a ele, entrega a ele pão e vinho. E Melquisedeque vai representar ao Senhor Jesus, não é? Entrega a ele pão e vinho e abençoa ele. E o texto diz que Abraão separa daquilo que ele tem, daquilo que ele possui, o dízimo de tudo e dá a Melquisedeque. Não é o dízimo do despojo, porque se você continuar a leitura lá do capítulo 14, enquanto Melquisedeque vai tipificar, representar Jesus, o rei de Sodoma vai tipificar, representar Satanás. Porque o rei de Sodoma vai dizer para o Abraão: Abraão, faz o seguinte, me dê as pessoas, me dê as almas, fique com a fazenda, fique com os bens, fique com o despojo, o gado, o ouro, a prata, fique com tudo. Minha gente, estamos falando de um grande despojo, estamos falando de muito recurso. Afinal de contas, o Abraão venceu aqueles 4 reis, mas era o despojo não só daqueles 4, mas dos outros 5, de 9 reinos. Era muito recurso. Quando o Abraão ouve essa proposta, a resposta é imediata. E o Abraão vai dizer para o rei de Sodoma: eu não quero nem o fio de uma sandália, nem uma correia de uma sandália tua, para que não digam que você enriqueceu Abraão. Levantei a minha mão ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Ele deixa claro, então, não é você que vai me enriquecer, não é você que vai me prosperar. Eu levantei a minha mão ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Depois dessas coisas, então, depois de tudo isso, é que Abraão está em sua tenda e o coração dele anda entristecido. Ele está em sua tenda, o tempo já passou, né? Alguns anos já passaram. Quando Deus fala com ele a primeira vez, ele tem 75 anos. E aqui ele anda entristecido. Querido, querida, quando a nossa alma se entristece, quando não vemos perspectivas, quando não vemos um horizonte, o Todo-Poderoso se manifesta e renova a nós as promessas, e a palavra dele é viva e é poderosa. Então, voltando aqui no versículo 1, depois dessas coisas, disso tudo que fiz um resumo, né, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão.
Veio a palavra do Senhor. Diga para a pessoa que está ao lado, a palavra do Senhor é poderosa. Diga para ele, diga para ela, a palavra do Senhor traz paz. A palavra do Senhor traz segurança, traz refrigério. Qual foi a palavra? A palavra foi oportuna, foi perfeita, foi a que Abraão precisava ouvir. Não tema, o coração dele está atemorizado. Qual é o medo dele? Daqui a pouco nós vamos ver nos versículos 2 e 3. Qual é o medo dele? O medo dele é morrer e não deixar herdeiro. Ele está velho, ele está idoso, ele não é mais um garoto, ele não é mais um jovenzinho. E esse é o medo dele, é o que assola o coração dele. Deus chega para ele e diz, não tenha medo. Só pergunto para quem está perto de você, você tem medo do quê? Qual é o medo, qual é o temor que atemoriza, que assola o teu coração? Diga para ele, diga para ela, não tenha medo não, porque o Todo-Poderoso está com você. Não tenha medo, porque o Deus Altíssimo está contigo. Mas o Senhor diz, não temas Abrão. Diga para quem está do teu lado agora falando o nome dele, o nome dela. Diga assim, não tema, e diz o nome dele. Não temas, Bruno, não temas, Val, não temas, Anderson, não temas, Dora, não temas, Cristiano, Deus é contigo. Ele é o teu escudo, ele é a tua proteção, é o teu socorro, é o teu livramento, ele é o teu abençoador. Obrigado. Quando Deus diz, então, eu sou o teu escudo, você sabe que o escudo era uma arma de guerra, né, de defesa, de segurança, de proteção. Encontramos vários textos bíblicos, né, no mesmo sentido, que é o próprio Deus falando, eu sou o teu escudo, sou eu que te defendo, sou eu que te protejo, sou eu que te guardo, sou eu que te livro. Diga para a pessoa que está lá, Deus é o teu escudo, Deus te protege, Deus te defende, Deus te justifica, é Deus que te guarda. Note então que aqui o próprio Deus diz, eu sou teu escudo. Encontramos o salmista e vários outros textos nesse mesmo sentido, né? O salmista dizendo, mas tu és um escudo para mim. Salmo 3, versículo 3. Salmo 5:12 diz, pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás com a tua benevolência, como de um escudo. Salmo 28:7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e fui socorrido, pelo que meu coração salta de prazer, e com meu canto o louvarei. Deus então é o nosso escudo. Mas o Senhor disse mais, não temas Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu abençoador, eu sou o teu recompensador. Abraão é grato a Deus, porque ele reconhece Deus na sua vida. Quando ele fala ao rei de Sodoma, não quero nada que venha de você, ele está reconhecendo que tudo que ele precisa virá de Deus. Diga para a pessoa que está lá, tudo que você precisa vem do Todo-Poderoso. A bênção que você precisa, o milagre que você precisa, a porta aberta que você precisa, o extraordinário que você precisa, tudo vai vir do Todo-Poderoso. E quando Deus age, quando Deus opera, ninguém impede. Quando Deus move o coração de alguém, quando Deus move algo, nada impede. Muito bem. Deus então reconhece a atitude de fé que o Abrão teve em recusar a proposta lá do rei de Sodoma. Compreenda você que tudo que está escrito é para nos ensinar, nos instruir. Lhe disse há pouco que o Melquisedeque vai tipificar a Cristo, e se você quiser anotar, né, Hebreus capítulo 7, tem uma analogia evidente entre Jesus e Melquisedeque. O salmista declara que o Senhor, que o Messias é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A proposta que o rei de Sodoma fez a Abrão se assemelha muitíssimo com a proposta que Satanás faz a Jesus na tentação no deserto. Mostrou os reinos da terra e diz, tudo te darei, se prostrado, me adorares. Tanto Abraão quanto Jesus não caíram na cilada, na tentação. Mas muito bem, veio a palavra do Senhor a Abraão, Deus fala com ele, e a palavra do Senhor é poderosa. Compreenda que, quando Abraão ouve essas palavras, já lhe disse a você algumas ocasiões, que a nossa alma, ela é como uma roda gigante, né? Uma roda gigante, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A alma do Abrão está lá embaixo, está na lona, está no chão. Ele está entristecido. Por quê? Porque Deus prometeu, só que a promessa ainda não tinha se cumprido. Não tinha se cumprido. Olha a resposta dele, leia comigo o versículo 2, Gênesis 15, versículo 2. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? O que o Senhor vai me dar? Ele está perguntando, o que o Senhor vai me dar? Note que ele não está preocupado com as coisas básicas, necessárias do dia a dia. O que has de me dar, por exemplo, ele não está preocupado com questão financeira. Pensa em algo que tira o sono, é a tal da falta do dinheiro, sim ou não?
Ou não, e no meu caso não, pastor, dinheiro para mim é a solução. Glória a Jesus, que bênção, Deus abençoe a sua vida, que maravilha. Mas quando chega o dia e não tem a grana para pagar a conta, é um negócio que tira o sono, é um negócio que preocupa. A preocupação aqui do Abrão não é com dinheiro, a preocupação aqui do Abrão não é com bens, não é com coisas aqui da terra. Em seguida, a pergunta, ele deixa claro qual é a preocupação dele. Versículo 2 ainda. Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Diz-se mais, versículo 3, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu. Mas Deus não tinha prometido uma grande nação? Tinha ou não tinha? Deus não tinha dito para ele que ele seria pai de uma grande nação? Deus não disse que através dele seriam benditas todas as famílias da terra? Deus não havia falado tudo isso, só que ainda não tinha se cumprido. Pense você com você mesmo, quantas promessas Deus já lhe fez? E pense você, quantas já se cumpriram? Pense também, e aquelas que ainda não se cumpriram? Você já se questionou alguma vez? Será que Deus vai fazer? Será que Deus esqueceu de mim? Não, mas Deus tinha falado que ia fazer isso, isso e aquilo. Deus me prometeu que eu ia casar. Deus me prometeu um negócio próprio. Deus me prometeu um marido liberto, a mulher liberta, o filho transformado. Deus prometeu isso, aquilo. Meu irmão, Deus não é homem para que minta. Aquilo que Deus fala, Deus faz. Aquilo que Deus diz, Deus confirma. Ele sela para que a palavra dele se cumpra. Note então que ele anda entristecido, porque ele anda sem filhos. Ele é idoso. A alma dele está abatida. A alma dele está angustiada. Não é? E no coração dele, na cabeça dele, o herdeiro de tudo vai ser o mordomo, vai ser o servo. Não é? E o texto diz que era um servo nascido na casa, era um braço direito, era uma pessoa de confiança, mas por mais próxima, querida e chegada que fosse, haja vista ser um homem de confiança. Você conhece muito bem a Escritura, você sabe muito bem que lá na frente, não é? Depois que a promessa se cumpre, é esse mesmo Eliezer aqui, que Abraão vai chamá-lo como homem de confiança, como braço direito, e vai dar a ele o encargo, a responsabilidade de ir lá, a família dele, para buscar uma esposa para o Isaac. O Damasceno Eliezer era um homem de confiança. Só que no coração de Abraão, eu estou velho, como é que eu vou ter filho? Oh, amados, a nossa alma tem altos e baixos. Compreenda você que nós somos um espírito que tem uma alma e habita um corpo, não é? E a alma tem os altos e baixos. Nesse momento aqui, Abraão está lá embaixo. Mas Deus repete o que já havia dito. Versículo de número 4, leia comigo. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este, o Eliezer, o Damasceno, o mordomo, não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Deus está afirmando. Não é uma pergunta, não é uma exclamação, é uma afirmação. Deus está deixando claro, não é o mordomo que vai herdar nada não. Você vai gerar um filho. Diga para a pessoa que está ao teu lado, a promessa é para você. Diga, Deus prometeu, Deus vai fazer. Deus disse, Deus vai cumprir. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele não volta atrás. Mas tenha certeza que foi Deus que prometeu. O problema de muita gente, infelizmente, já vi isso acontecer várias vezes. Várias vezes. E a maioria, infelizmente, por falta de conhecimento de Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, conhecimento bíblico, muita gente atrás de profetada, muita gente atrás de revelação, gente que nem folha seca, e muitos por aí caem no canto da sereia, de gente que não tem compromisso com Deus, de gente, como diz Paulo, é falsificador da palavra, de gente que é obreiro fraudulento, de gente que é falso profeta, de gente que fala aquilo que Deus não falou, gente que promete o que Deus não prometeu. Deus deixa claro, depois você lê Deuteronômio 18, Deus falando a Moisés, né? Quando ele falar através de um profeta, aquilo que saiu da boca do profeta vai se cumprir. Vai se cumprir. No Novo Testamento, a coisa vai além. 1 Coríntios 14, 29, o texto deixa claro que nós temos a responsabilidade de julgar a profecia. Não é julgar a pessoa. Pessoa não. Pessoa é vedado, pessoa é proibido. Não julgueis e não sereis julgados. Não é para julgar a pessoa, mas o que fala tem que ser julgado. O que fala tem que ser analisado. Ah, Deus te promete, eis que Deus te diz. Quando vem de Deus, o próprio Deus testifica aqui dentro. O próprio Espírito Santo testifica aqui dentro. Mas compreenda você que, embora Deus use quem Ele quiser, em determinado momento usou uma jumenta para falar. E falou, porque o Balaão estava cego. Deus usou a jumenta para falar.
Embora Deus use quem Ele quiser, Deus use minha vida para falar com você, use, sei lá, o pastor João Ribe na televisão, alguém no rádio, alguém na internet, Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas mesmo assim, Ele fala diretamente, sem terceiro, sem mediador. Aqui, Ele não está falando com terceiro, não. Deus está falando diretamente para Abraão. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus vai falar diretamente com você. Se você buscar, se você orar, Deus vai falar. E é algo que tem gente na igreja há anos e anos e anos e não aprendeu ainda. Amados, algo que eu ouvi, foi uma das primeiras pregações que eu ouvi, há 20 anos atrás, uma das primeiras. Lembro como se fosse hoje. Pastor pregando, pastor Luiz Carlos Wagner Campanharo dizendo, Deus falou com Abraão, Deus falou diretamente também com Isaac, Deus falou diretamente com Jacó, Deus falou diretamente com Moisés, com Elias, e foi estando um monte de gente. Deus quer falar diretamente, com você. E isso é para a igreja inteira. E saiba que isso serve para você também. Deus quer falar diretamente com você. Deus não fechou monopólio com pastor nenhum, com bispo nenhum, com apóstolo nenhum. E está cheio de gente que enche a bola para dizer, Deus fala comigo. E eu tenho uma palavra. E hoje nós vivemos em tempo que o negócio está tão feio, vivemos em tempos de uma situação tão feia, de gente que vai para a internet dizer, eu tenho uma palavra. Mas faz o Pix antes. Faz o Pix primeiro. Estamos na campanha do Salmo 91, faz um Pix de R$91. Estamos na campanha não sei o que, manda tanto. Estou falando que eu já vi. Tem um monte por aí que é assim. Estou com a palavra de Deus. Só manda o Pix primeiro. Obreiro fraudulento. Jesus deixou claro, de graça receber e de graça, está cheio de gente aí que nem folha seca. Para lá e para cá. Paulo adverte, aos Efésios capítulo 4, não devemos ser meninos que andam por vento de doutrina. Devemos ser adultos na fé. Falar com Deus e Deus responde. Como já dizia, né, já dizia o falecido Billy Graham, dobre seu joelho e ore, e ore, e ore, e ore até Deus falar com você. Entre no seu quarto, fecha a porta. É a ordem de Jesus. Né? O Pai que veio em oculto te recompensará publicamente. Diga para a pessoa que está lá, Deus quer falar com você. Deus tem promessa para você, Deus tem bênção para você, Deus tem vitória para você. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. Muito bem. Abraão estava entristecido. A alma abatida, a alma angustiada, e muitas vezes nos vemos assim, nessa mesma situação. Ainda mais, né, não só por conta de uma promessa que ainda não se cumpriu, mas muitas vezes também devido às adversidades da vida, às lutas, às circunstâncias. Muitas vezes a nossa alma se abate, a nossa alma se entristece. As emoções estão na alma. E o problema de muito cristão, infelizmente, é que é almático, vive de emoção, é refém das emoções. E quando é um pico de nervoso, já grita, bela. Tu conhece gente meio louco assim? Só pergunto para a pessoa que está ao teu lado, não é você não, né? Tem gente que é meio doida assim. Almático, é crente almático, é dominado por emoção. Meu irmão, Deus não quer que vivamos na alma. Deus quer que vivamos no Espírito. Para o Espírito governar, nós temos que deixá-lo governar. Nós temos que deixar ele tomar a direção. Nós temos que andar em Espírito. Se não alimentarmos o Espírito, se não nos fortalecermos o Espírito, como é que alimentamos a parte espiritual? É a palavra, é orando, é jejuando, é buscando, é se santificando. Porque se alimentar mais a carne, vai ser um crente almático. Vai estar na igreja anos e anos, conhecendo a Deus e ouvir falar. Nunca ouviu a voz do Todo-Poderoso diretamente. Nunca teve uma promessa direta do próprio Deus. Isso é perigoso, querido. Isso é muito perigoso. Não é? E é também perigoso não compreender que é necessário se manter na fé. Encontramos exemplos de gente que ouviu o próprio Deus falar. Ouviu o próprio Deus. Encontramos, por exemplo, desde o início da humanidade. Deus falou com Adão e com Eva. Deus deixou claras as consequências do que fosse feito. Se comer, no dia que comer, certamente morrerá. Mas comeu. Deus falou com Caim. Você fez errado. Faz de novo, mas faz certo. Faz com a motivação certa, porque se você fizer bem, eu vou aceitar. O Caim fez bem? De jeito nenhum, matou o irmão. Queria matar a Deus. Deixou Satanás entrar nele, se tornou do maligno, como diz 1 João 3,12, e matou o próprio irmão. Encontramos várias e várias pessoas que Deus falou, mas mesmo assim não deu ouvidos. Você acha que é por acaso que encontramos várias vezes o Senhor Jesus disse isso? Quem tem ouvidos para ouvir? Você acha que isso é redundância? No nosso português, isso é figura de linguagem. No nosso português, o subir para cima e o descer para baixo é repetição de ideia.
Não tem muita lógica repetir, subir para cima e deixar para baixo. E só sobe para cima, só desce para baixo. Mas no hebraico tem sentido. No hebraico o sentido é outro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, preste a máxima atenção. Não é? Em verdade vos digo. É seríssimo o que eu estou falando. O em verdade é ênfase, é destaque. Quando o Senhor manda João escrever as 7 cartas, todas elas repetem a mesma frase. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É ouvir a voz do Senhor. Só que às vezes ouvimos a voz do Senhor, mas o nosso coração está tão entristecido, não conseguimos ter essa perspectiva, porque Deus não vê só o hoje ou agora, Deus vê lá na frente, Deus vê o amanhã. E às vezes estamos numa prisão emocional, ou algo que nos prende, fecha os nossos olhos e não conseguimos ver. Quando Deus fala com Abrão, ele está dentro da tenda. E aquela tenda, embora certamente de panos, de tecidos, cobria o que estava do lado de fora. O que estava do lado de fora? O céu. Aquela tenda era uma limitação para o Abrão, nesse sentido aqui. É por isso, leia comigo o versículo 15. Leia comigo. Deus não nos quer entristecidos. Você já reparou como é que uma pessoa entristecida... Uma pessoa entristecida, ela anda olhando para cima, dando risada? Uma pessoa entristecida anda como? Cabeça baixa, olhando para baixo. Abraão estava assim, irmão. Deus estava falando com ele, mas ele estava assim também. É então que Deus vai dizer, versículo 5. Então o levou fora. Ô querido, deixa Deus abrir teus olhos. Deixa Deus abrir a tua visão, deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir a um lugar onde Ele vai te mostrar o que você precisa ver. Ô pastor, esse lugar é onde? É tal. Ô querido, é aqui mesmo. É você abrir os olhos, deixar Ele abrir os teus olhos para entrar na sala do trono, para ver o que Ele quer mostrar para você. Então levou fora e disse, olha agora para os... Olha para onde? E para a pessoa que está ao lado, levanta a cabeça. Diga para a pessoa que está ao teu lado, olha para o céu, levanta a cabeça e olha. Ô pastor, eu estou vendo aqui um fogo de isopor, mas acredite, Deus está lá no céu. O céu está aberto para você. O céu está aberto para você. Deus levou o Abrão do lado de fora e disse, olha o céu, olha o céu. Quantas estrelas você pode contar? Não está escrito aí? Olha para o céu, quantas estrelas você pode contar? Assim será a tua semente, a tua descendência. A ciência hoje, minha gente, prova, diz que tem mais estrela no céu do que areia na praia do mar. Você acredita num negócio desse? São os cientistas que dizem. Deus conhece cada uma pelo nome, cada estrela. A ciência diz que o universo, de uma ponta a outra, tem 93 bilhões de anos-luz. Deus conta a palmo. Será que Deus é grande? Será que Deus é poderoso? Deus, então, leva Abrão para fora, porque o Abrão estava com a visão limitada. E às vezes a gente está com essa visão limitada. Eu vou dar um exemplo prático disso. Quando conheci minha esposa, ela trabalhava numa loja, num bairro. No bairro, mesmo bairro. Eu trabalhava numa avenida, numa loja de carro, e entrando assim, a primeira esquina assim, tinha uma papelaria. Ela trabalhava nessa papelaria. E ela gostava muito de trabalhar lá, papelaria da família, não é? Para o bairro era um grande comércio, e está lá até hoje, graças a Deus. Um grande comércio. Só que ela só vivia ali naquele mundinho. Ela só vivia ali como, para ela, como se fosse o maior comércio do mundo, como se fosse uma empresa multinacional. E eu dizia para ela, não, minha filha, um dia você vai trabalhar numa empresa grande. Eu falei, é um bom comércio para o bairro, mas em termos de empresa, tem empresa muito maior. Eu falei, você precisa ir para Alphaville. Neste tempo, eu já estava lá advogando no escritório em Alphaville. E falo isso questão de dimensão de coisa, para você entender. A mente dela era aquilo ali. Mas um dia Deus preparou para ela trabalhar numa multinacional em Alphaville. E ela foi. Só a empresa, o galpão da empresa, com vários setores, na Alameda Araguaia, não é? Era praticamente 1.000 metros, só de frente. Um negócio gigantesco. Uma empresa com centenas de milhares de funcionários, mundo afora, uma multinacional. E aí depois de alguns meses ela trabalhando, ela falou para mim, amor, essa empresa aqui é grande, viu? Alphaville. Eu falei, tá vendo como sua visão, abriu.
Diga para a pessoa que está lá, Deus abrir a tua visão. E às vezes você está com a visão desse jeito. Será que tem jeito para esse casamento? Será que tem jeito para a minha saúde? Será que tem jeito para essa situação? Aquilo que você não vê, o Todo-Poderoso vê. Aquilo que você não consegue contemplar, os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Não fique com a visão limitada. Olhe para o céu. O salmista diz no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas mãos. Salmo 121, o salmista diz, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando olhamos o Evangelho, e já preguei especificamente sobre isso, vários milagres do Senhor Jesus, antes dele realizar o milagre, ele olhava para o alto, para o céu, e dava graças. Por exemplo, no milagre que é relatado nos 4 evangelhos, que é a multiplicação de pães, ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, ele levanta ao céu, ele diz, Pai, graças te dou. Ele deu graças a Deus. E fez isso na multiplicação de pães, e fez isso, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, em tantos e tantos, na ceia, em tantos e tantos outros casos. Querido, querida, é do alto que vai vir o socorro. É do Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso. Ele não quer você com a visão limitada. Ele tem uma obra extraordinária na tua vida. Ô pastor, mas minha alma está batida, mas você vai sair daqui renovado e fortalecido. Pastor, o meu coração está angustiado. Ele vai trazer paz ao teu coração. Ele é o teu escudo. Ele é o teu grandíssimo galardão. Ô pastor, eu estou amedrontado, com medo, a situação é grave, é difícil. Ô querido, para Deus não tem problema insolúvel. Deus é a solução, Deus é a vitória, Deus é a bênção, Deus é a porta aberta, Deus é tudo. Vá comigo na carta de Tiago. Quem está vivo ainda, diga amém. Amém. Quem já dormiu, diga amém. Carta de Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 17 e o versículo 18. Deus não nos quer com a visão limitada, com entendimento limitado. Deus quer que compreendamos que tudo o que precisamos virá dele. Virá dele. Não coloque seu coração em homens. Não coloque sua expectativa em homens. Homens falham. Homens falham. Homens falam e não cumprem. Homens erram. Homens decepcionam. E não só nos decepcionam e falham, mas como nós também. Nós temos que reconhecer isso. Encontrou Tiago 1, versículo 17. Está escrito assim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Diga com fé, vem do alto. Diga, vem do alto. Descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus prometeu, Ele vai realizar. Creia nisso. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Tem coisa que Deus faz mais próximo, tem outras que Ele vai fazer lá na frente. Se foi Deus que falou, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Mas o versículo 18 diz mais. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Só que nós temos que crer nessa palavra da verdade, nesse evangelho que é a verdade eterna, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Compreenda você, querido, se você tiver uma caneta, anote aí, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Agora olhe você para a sua vida. As coisas velhas ficaram no passado? Ou as coisas velhas são o seu presente? Porque tem gente, amados, que está há anos e anos e ainda se comporta, vive como velha criatura. Velhos hábitos, velho linguajar, velha conduta. Pô, querido, não caia nesse engano, não. Você está enganando a você mesmo. Você não engana a Deus, não. Você não engana o diabo também, não. Você engana a você mesmo. As coisas velhas têm que ficar para trás. Quando o texto diz tudo se fez novo, tem que haver novidade na nossa vida. Vou lhe dar um exemplo simples. Pense você com você mesmo. Imagine você que um traficante de drogas entregue a vida para Jesus. Ele recebe Jesus. O que você acha? Ele tem que mudar de ramo? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ele tem que mudar de ramo. Não tem como servir Jesus quando está no tráfico. Imagine você uma prostituta, um cachaceiro,
Tem que mudar a conduta, sim ou não? Sim. Aí você pode olhar para você mesmo e pensar assim: graças a Deus que eu nunca fui traficante. Graças a Deus que eu nunca me prostituí. Agora pense você com você mesmo, ainda que você sempre foi, até mesmo antes de entregar a vida para Jesus, e conheço diversos casos de pessoas assim, não é? Sempre foi uma pessoa de bem, talvez não tenha nem tido vícios, né? Não bebia, não fumava, não usava droga. Era uma pessoa de bem, honesta, pagava suas contas direitinho, não vivia em vida errada. Mas pense você, quando você entregou a vida para Jesus, sua conduta mudou de buscar mais a Deus? Sua dedicação mudou? Seu tempo com Deus mudou? Ou você só vem na igreja, 1, 2, 3 vezes por semana, e em casa é a mesma coisa? Porque não adianta achar que é grave o pecado, por exemplo, da prostituição, do tráfico de drogas e outros demais, e não achar que a omissão também não é pecado. Porque nessa mesma carta de Tiago está escrito que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O negligente comete pecado. Se Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar todo o coração, se eu não busco, eu estou em pecado. Quando Deus diz, sem santificação ninguém verá Deus e eu não me santifico, eu estou em pecado. Se Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, e a pessoa não batiza, ela está em pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E assim por diante, ser dizimista, ser ofertante, perdoar, ser misericordioso. Tem que ser nova criatura. A conduta tem que mudar, o comportamento tem que mudar. Só que compreenda você, tem uma parte do processo que é parte do Espírito Santo. É Deus que faz. Só que tem outra parte que é nossa. Por exemplo, o Salmo 127 vai dizer assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Note que é necessário ter o sentinela. Deus guardar não exclui a responsabilidade de colocar um sentinela. Deu para entender? A questão é, tem que ter o sentinela, mas não confiar nele, confiar em Deus. A mesma Bíblia que ensina a ter fé, ensina a ser prudente. A mesma Bíblia que diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, também diz que tem que se arrepender para entrar no reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem uma parte que é de Deus, outra parte somos nós que temos que fazer. Na parte que é de Deus, Deus sempre faz. Deus não erra, Deus não falha, Ele faz a parte dele. Diga para a pessoa que está do lado, e você tem que fazer a sua. E você tem que fazer a sua. Oh, queridos, e fé é fundamental. Só que não é só uma fé da boca para fora. É uma fé acompanhada de ações. É uma fé acompanhada de atitudes. Não é? O texto que lemos no início, o versículo 6, que foi o último que li do texto inicial, o texto diz que quando Deus fala com Abraão, e Deus afirma que seria, não é, a descendência dele como as estrelas do céu. No versículo 6 está escrito, leia lá comigo, versículo 6, Gênesis 15, versículo 6. Quando Abraão ouve aquilo, ele está olhando para o céu, ele está vendo as estrelas, não é? O texto diz no versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Diga comigo, ele creu. Agora diga para a pessoa que está do teu lado, você tem que crer também, você tem que acreditar, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Ele começou e ele vai fazer, ele prometeu e ele vai cumprir. Ô pastor, mas a luta está grande e maior, é o Senhor para abençoar. Ô pastor, e o que eu faço, acredite, mas não só creia, faça a sua parte. Como assim, pastor? Tiago 2 vai dizer que a fé sem obras é... Tem gente que diz que crê, mas não ora. Tem gente que diz que crê, mas não jejua. Crê, mas não se santifica. Irmão, tem gente que tem pecado de estimação. Ô, querido, pelo amor de Deus. Como assim, pastor? Anos e anos o mesmo pecado. Dias e dias o mesmo pecado. Pelo amor de Deus. Vai vencer isso quando? Ô, pastor, mas tá... Ore, jejue, peça ajuda ao Espírito Santo. Vigie, veja o gatilho. O que é o gatilho? Ô, pastor, o gatilho é eu ficar só com o celular. Não fica com o celular, criatura. Ô, pastor, o gatilho é encontrar a vizinha, porque se eu encontrar a vizinha, a língua dela é um trapo, aí a minha língua vira um trapo também. Não encontra essa vizinha. Ô, pastor, o negócio é no serviço, porque a gente vai na copa, ou vai aqui, ou vai acolá, junta aquela rodinha e começa a descer a lenha no chefe. Ô, querido, não é para você não. Você tem que estar lá, você tem que participar disso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tem que se juntar com roda de ímpio, de escarnecedor. Maledicência é pecado também. Querido, querida,
Quando nossa alma esmurece, nossa alma desanima, a fé tem que estar falando mais alto. E a fé não está na alma. Compreenda você que Deus não quer que nós sejamos crentes almáticos. Diga para a pessoa que está do lado, crentes espirituais. Crentes espirituais. Como assim, pastor? Para terminar, Romanos 4, vai lá comigo. Abraão vai se tornar pai da fé. Carta aos Romanos, capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 16. Ele creu, ele acreditou. Ele creu no Todo-Poderoso. Ele creu. E como ele creu? Como ele conseguiu, pastor? Vamos ler aqui, que aqui em Romanos 4 traz o que Gênesis não traz. Diz assim, a palavra se complementa, não é? Responde. Encontrou Romanos 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, a sanguínea, não é? A descendência de sangue, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé. Se você tiver uma caneta, grife aí. Não enfraqueceu na fé. Tem gente que não consegue diferenciar isso. Como assim, pastor? A alma dele não estava ruim? Estava. A alma estava na lona. A alma estava triste. A alma estava abatida. Mas espiritualmente ele acreditou. A fé falou mais alto, porque ele creu. Como que ele não enfraqueceu na fé? Nem atentou, versículo 19, para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, quando a Sara gera o Isaac, ele tem 99, quando o Isaac nasce, ele já tem 100, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Preste atenção aqui, preste atenção antes da gente continuar. Deus, ele tira as dúvidas que tivermos. Como assim, pastor? Depois você lê lá o capítulo 15, ele creu, mas ele pede um sinal para Deus. Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? E aí Deus vai mandar ele pegar alguns animais e ele sacrificar aqueles animais. E ele faz isso. E Deus responde, Deus aceita o sacrifício dele. Ele não pediu um sinal de Deus, Deus deu aquele sinal. Quando nós temos dúvidas, Deus responde. O que não pode haver aqui dentro é incredulidade. É colocar por terra a palavra de Deus. É fazer como aqueles 12 espias. A terra é boa, a terra é larga, nós vamos morrer lá. Não vamos dominar não, não vamos conquistar não, não vamos vencer não. Não pode ser incrédulo. Não pode ser um Tomé, não é? Não pode ser um Tomé. Se eu não tocar o dedo, se eu não botar a minha mão de maneira nenhuma, eu crerei. Pergunto para a pessoa que está falando assim, não é assim não, né? Não nada, pastor. Deus tira as nossas dúvidas. O que Deus deixa Deus irritado é a incredulidade. Deus ficou irritado, irado com aqueles 12 espias. Jesus ficou irado com a cidade de Nazaré. Leia Marcos capítulo 6, por causa da incredulidade deles. Quando Jesus aparece no cenáculo a Tomé, já estendeu logo a mão e disse, toca aqui. Não sejas incrédulo, porque ele se ajoelhou e disse, ah, Senhor meu, Deus meu. E ele disse, não seja incrédulo, porque você está vendo, você acredita? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Diga para a pessoa que está ao teu lado, somos nós. Eu não vi Jesus, mas eu creio. Eu não vi Abraão, mas eu creio. E eu creio que o Deus que me prometeu vai cumprir. Até hoje ele tem prometido e tem cumprido. E assim vai ser na tua vida. Então não duvide. Diga comigo, eu vou crer. Diga, eu vou crer. E como se fortalecer? Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando glória a Deus. E quem é espiritual, dá glória a Deus. Quem é espiritual, a alma pode estar batida, mas se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Você pode ter chegado aqui hoje com a tua alma batida, com o teu coração entristecido, com a tua alma gemendo, mas Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar, Deus vai te revestir, Ele tem promessa para você. Versículo 21, estão certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer,
pelo que isso também lhe foi imputado por justiça, como justiça. 23. Ora, não só por causa dele, do Abraão, está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, nosso Senhor, o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Note que a palavra é clara como água cristalina. O Abraão creu, ele alcançou as promessas de Deus. O filho da promessa nasceu, não é? O Isaac nasceu. Compreenda você que ele acreditou. Eu e você temos que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não temos que andar na alma, não. Se você andar na alma, você vai ser um crente fraco. Você vai ser um crente doente. Você pode ser um crente morto. E a Bíblia fala disso. Gente espiritualmente fraca, gente espiritualmente doente. Paulo, falando a Timóteo, diz: prega a palavra, ensina a palavra, instrui a palavra, para que os irmãos sejam sãos na fé. Ô querido, Deus quer você com saúde espiritual. Deus quer você com vigor espiritual. Deus quer você com discernimento, para ainda que a tua alma esteja chorando e abatida, o Espírito brade dentro de você: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Espere em Deus, alma. Você pode estar chorando hoje, mas você vai estar glorificando amanhã. A luta pode estar grande hoje, mas a vitória será maior amanhã. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Nós temos que fazer como Abraão. Ele é o pai da fé. É o exemplo para mim e para você. Ele não duvidou por incredulidade. Ele se fortificou na fé, dando glória a Deus. Você pode dar um brado de glória? Não, vamos todo mundo junto para ser um brado mesmo. 1, 2, 3 e... Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Mas você pode levantar as mãos para ficar melhor ainda? Quem tiver mão, né? Se alguém não tiver, não tem problema não. Mas quem tiver, e tiver duas, e puder levantar as duas, pastor, trabalho com os braços, estou moído, não aguento, só aguento fazer assim, então você faz assim, não tem problema não. Mas se aguentar, vamos lá, 1, 2, 3 e... Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Glória a Deus! Aleluia! É se fortalecer na fé, dando glória a Deus. Você quer se fortalecer cada vez mais? Você quer o Espírito Santo te revestir, para andar em espírito, para crer, para confiar? Quer buscar mais e receber mais, se fortalecer mais? Pastor, é comigo, eu quero. Você quer?